que se fosse simples e fácil, eu tocaria qualquer instrumento musical. Talvez tu tocaria. Se tu toca um instrumento musical, sabe a complexidade e os níveis que tu pode alcançar como músico. Desde alguém que tira algumas notas e uma sonoridade que lembra determinada música, até alguém que dedilha uma guitarra, um teclado, enfim, em solos, com sonoridades que tu não consegue imaginar como aquela pessoa está desenvolvendo a música. A arte tem um pouco disso sempre. Então nós podemos vivenciar vários estágios também na música e também nos cortes. Mas tudo é uma crescente. E a minha experiência em sala de aula mostra que muitas pessoas têm um talento riquíssimo. Tu que me assiste tem um talento riquíssimo. Tu vive a arte, tu ama cabelos, assim como eu. Esta ferramenta é a ferramenta que sustenta muitas vezes a tua casa, a tua vida, a tua família. Nós amamos pincéis, amamos colorações, amamos maquiagem, amamos sprays, amamos tesouras. E quando nos oportunizam um conhecimento profundo sobre técnicas de corte, nós voamos. É incrível como voamos. É incrível. Eu vi pessoas, vivencio isso diariamente com as minhas turmas, que relatam um desenvolvimento, uma desenvoltura cada vez maior na interpretação, na tomada de decisão e na execução dos cortes de cabelo. E isso tudo é possível porque tu começa a entender o que estás fazendo. Né? Então vamos observar só uma questão aqui rapidinho. Falamos que temos poucas notas musicais. As técnicas de corte, como tu vê lá atrás, expressas, são 3. Linha, graduação e camada. Dentro delas, figuras geométricas são aplicadas. As tomadas de decisão de mobilidade ou não de uma seção, de uma mecha. A tomada de decisão, sim, de uma conexão ou não. A tomada de decisão, enfim, de onde mudamos a técnica. O quanto vamos personalizar. Tudo isso é vivenciado e experienciado e explicado. Mas eu primeiro preciso passar. Quais são essas notas? A primeira delas, a técnica de linha, ela me diz que na técnica de linha, o fio de cima é maior do que o fio de baixo e o encobre totalmente. Observe, o fio de cima é maior do que o fio de baixo. Notem. Vamos recomeçar aqui. Isso é uma aula imperdível, tá? A primeira técnica, a primeira nota, chamada linha, me diz que o fio de cima é maior do que os fios de baixo. Notem. Mas em repouso, ou seja, no seu caimento natural, o fio de cima encobre totalmente o fio de baixo. Algumas palavras gatilho como peso, controle, autoridade, solidez representam essa técnica. Dentro dela você sempre vão ter direções. Ela vai aparecer na totalidade, em partes do corte, em porções, compondo partituras ou, como falamos, podendo ser executada de uma maneira global. Essa é a primeira questão. Notem que o peso é concentrado todo aqui no perímetro. Certo? Bom, essa foi a primeira nota. A segunda nota, chamada graduação, ela me diz que, na técnica de graduação, o fio de cima, notem como todo o cabelo estava no contorno do perímetro, e agora nós já temos algo que é chamado expansão. Na técnica de graduação, em gráfico, o fio de cima continua maior do que os fios de baixo. Percebe? Estando ele maior, o fio de cima, a técnica poderia ser confundida com a técnica de linha, afinal falei para vocês que é a primeira nota. A técnica de linha me dizia que o fio de cima era maior que o fio de baixo, mas o encobria totalmente. Na técnica de graduação, isso não acontece. Na técnica de graduação, em repouso natural, o fio de cima é maior do que o fio de baixo, mas não o
encobre, gerando esta inclinação. Expansão, dinamismo, comunicação. Quantas palavras podemos usar com a nossa cliente para explicar, sugerir, orientar uma imagem? Isso é incrível. Desta forma, temos variáveis, claro. Assim como uma nota, ela tem variações. Mas continua sendo um dó. Dó maior, dó menor, mas é um dó. Não é um ló, é um dó. Tendo esta característica, podemos ter gradações baixas, médias, altas, muitas inclinações. Em parte do corte, apenas na nuca, nas laterais, em parte do topo, aonde for. Isso é uma música. O meu olho, o teu olho tem que ser treinado a identificar isso. As 3 figuras geométricas são aplicadas nas 2 técnicas, onde apresento para vocês como uma decisão muda uma figura de um corte e onde tu aprende a observar detalhes em uma imagem que aos poucos se tornam tão simples de ser executado que tu vais cortar cabelo. Escute isso. Tu que cortas cabelo hoje com tensão, um pouco de ansiedade, talvez, nervosismo, receio do resultado final, vais fazer assim como eu, que corto o cabelo para descansar a minha mente. Hoje, cortar cabelo para mim é diversão. É leve, é suave. Eu consigo enxergar o final. E qualquer desafio que se apresenta, tenho baixado no meu HD interno todos os aplicativos possíveis para corrigir qualquer característica que um ser humano único e exclusivo sentado na minha cadeira me apresentar. Tanto em desejo, quanto em, talvez, armadilhas. Que armadilhas são essas, Paulo? Um crânio, rodamuinhos, algo que tinha um som quando era longo e quando ficou mais curto, me exigiu outro acabamento. Quando temos esses aplicativos baixados, e é isso que eu faço nos meus cursos, te entregando o máximo de informações, detalhes, explicações, para que tu consiga tomar a decisão correta e, quando surgir algo, consiga solucionar. Mas entenda por que surgiu e como solucionou. Passamos à segunda nota, a segunda técnica. E vamos para a técnica, ou para a nota, de camadas. Na técnica de camadas, nós temos uma variação, assim como se fosse um Lá bemol, Dó maior, Dó menor. Dentro de camadas, temos camadas côncavas e camadas convexas. Algumas particularidades na explicação, mas vamos pela primeira delas, a camada côncava. Do curto ao longo, nessa técnica de camadas. O mantra é outro. A técnica de camadas me mostra que os fios de cima, fazer uma figura com a referência do fio de baixo, o comprimento. Poderia isolar se fosse um corte, mas vamos seguir uma linha de raciocínio. Na técnica, ou a nota, se fosse uma música, chamada camadas, o fio de cima é sempre, nas camadas côncavas, menor do que os fios de baixo. Note. Invertemos a ordem agora, certo? E lá no seu repouso natural, onde em nenhum momento o fio de baixo aqui foi movimentado, ele está sempre servindo para nós como parâmetro, certo? Em repouso, enxergamos já outro movimento, certo? Outro movimento. Não mais concentrando o peso na linha do perímetro, não mais expandindo e concentrando o peso no ponto mais externo da figura do corte. Agora, desconstruindo tudo e removendo o peso. Todas essas variações, aplicadas numa pequena explicação, compõem muito do que vivenciamos no dia a dia. Dentro da técnica de camadas, também temos as camadas convexas, onde o fio de cima é igual ao fio de baixo, certo? Onde o fio de cima será igual
ou seja, ter o mesmo tamanho do fio de baixo. E lá em repouso, apesar de parecer graduação, ele na verdade começa a representar o círculo do crânio. Afinal, está reproduzindo o crânio. Estas notas compõem todos os cortes. Nós precisamos aprender não cortes somente, mas entender a técnica que está sendo aplicada em cada corte.